Olá, geeks! Amanhã é dia do orgulho LGBT e hoje eu quero conversar sobre o preconceito dentro do mundo geek. Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo. Não esquece de deixar o seu like, isso ajuda bastante a gente aqui no canal, que esse vídeo vai começar! Gente, os geeks, há muito pouco tempo atrás, na verdade, na minha infância e adolescência, isso começou desde os anos 80, 90, os geeks eram os rejeitados da sociedade, né? Eram sempre zoados. Se você vê os filmes aí dessa época, os geeks, os nerds, eram sempre as pessoas zoadas, eram sempre os outcasts, eram sempre os rejeitados, eram sempre os esquisitos. E aí me incomoda muito esse público que era para ser um público muito mais aceptivo, muito mais receptivo à sociedade, a todo mundo, ser muito preconceituoso. Só quer ser ele mesmo. Seu lado, meu lado. Cara, isso aí é besteira. Já é difícil a gente ser a gente mesmo. O mundo geek é muito preconceituoso. É homofóbico, é machista, é racista, enfim. Ele tem todo tipo de preconceito, muito, tá? E não é só numa área geek, não. Você consegue ver isso em todas as áreas. Melhorou muito? Sim. Muita gente aceita? Sim. De repente, muito mais gente aceita no mundo geek que fora do mundo geek? Possivelmente, mas ainda assim não tira a questão de ser muito preconceituoso em geral. Como amanhã é o dia do orgulho LGBT+, nós vamos falar especificamente de preconceito com essa comunidade. Eu não posso falar sobre isso, é uma coisa muito complicada por eu não fazer parte dessa comunidade, mas eu pedi para pessoas virem aqui contar histórias de preconceito nessa área, histórias de superação com essa comunidade e de áreas diferentes do mundo geek. Então eu queria pedir para você que é geek, compartilhar esse vídeo com outras pessoas, compartilhar com aquela pessoa que zoa, que tem algum tipo de preconceito, para ela ouvir e de repente assim começar o processo de mudança, porque o nosso objetivo aqui é fazer um mundo melhor. Então, com isso, com essas histórias, eu espero que plante aí pelo menos uma sementinha nessa sua melhora contra o preconceito com a comunidade LGBT. Olá gente, pra quem não me conhece, eu sou Midori Kido, sou cosplayer e drag queen de Salvador, Bahia, do Brasil, né? E eu queria estar deixando um pouco de uma mensagem pra você que faz cosplayer, que é LGBT também, e tá, né, entrando nessa onda do cosplay. Olá amores, tudo bom? Eu sou a Michelle, eu tenho 39 anos, eu sou aqui do Rio Grande do Sul. Eu sou gamer há muito tempo, mais ou menos uns 30 anos. Com o passar do tempo, essa coisa de ser gamer mudou um pouco, né? Eu tenho aqui meus quadrinhos nerds, eu tenho lá meus quadrinhos nerds. Eu comecei a fazer cosplay em 2014. No início eu não fazia cosplay feminino, eu fazia mesmo cosplays masculinos normalmente. E só em 2016 que começou a surgir essa vontade minha de estar fazendo mesmo cosplays femininos. Então eu sou um homem mesmo gay, né? Sou drag, trabalho com drag queen e comecei essa minha fase de fazer personagens femininos em 2016 especificamente. Oi gente, bom, meu nome é Igor Jimenez, eu sou desenhista, sou escritor, sou cosplayer. Essa coisa de ser gamer é uma coisa que vem muito da minha geração, assim, a gente começou a jogar super novos, na época da Atari, e os jogos foram evoluindo, a gente foi criando essa coisa mais com internet, com Twitch, com live em Facebook, essas coisas, e eu obviamente aderi a isso. Eu comecei a fazer live stream há uns 3 anos atrás. Eu fiz por pouco tempo, eu fazia só durante as minhas férias. Eu acabava fazendo de coisas mais populares, assim, tipo PUBG, Fortnite, Dota, porque eu não jogo LOL. No início, o meu maior receio, na verdade, era como seria recebido no meio cosplay. Então, eu tinha muito receio do que as pessoas iam pensar, tinha muito receio de sofrer tipo, umas críticas muito pesadas, de sofrer preconceito nos eventos e tudo. Mas eu decidi dar a minha cara a tapa. Conversei com meus pais, graças a Deus meus pais também me apoiam, o que é um privilégio, né, pra mim.
Conversei com meus pais e falei, eu quero fazer isso, é uma vontade que eu tenho e eu acho que seria algo legal para o meu desenvolvimento, assim, enquanto pessoa mesmo, entendeu? Mas infelizmente, eu como uma mulher trans, eu não sou muito bem recebida nesse meio. A gente já tem bastante problema com mulheres nesse meio. Mas quando a gente é trans, quando a gente é uma mulher LGBT, ou quando a gente é uma pessoa LGBT em geral, é muito difícil a gente conquistar nosso espaço. Eu tava aos pouquinhos conquistando meu espaço. Em mais ou menos um mês de live eu consegui em torno de 180 seguidores. Eu consegui partner com a Twitch. Fiz lives de Doki Doki. Fiz lives de Resident Evil. Fiz lives de tudo. Meu relato de preconceito no meio é com relação ao meu trabalho como ilustrador, como desenhista. Há uns 3 anos atrás eu conheci o meio drag por meio da Pablo e comecei com desenhos desse meio, né? Com desenhos de todas as drags do meio artístico aqui do Brasil. A minha live mais popular era de PUBG, só que o que aconteceu? Numa dessas lives eu tava ao vivo na Twitch bem cedo da manhã, virada de ano de 2018 para 2019, quando eu recebi uma raid de um streamer famoso, né? Aqueles streamers com, sei lá, 3 mil pessoas assistindo toda hora. Eu achando que ia ser uma coisa super legal, que as pessoas vinham só pra trocar uma ideia comigo, de repente me motivar a streamar mais, enfim. Mas era uma raid simplesmente pra atacar meu gênero, atacar minha identidade, porque eles descobriram através lá do feed da Twitch que eu tava streamando com, tipo, 2 pessoas assistindo e viram que era uma mulher trans e decidiram vir tirar satisfação comigo, vir desconsiderar meu gênero, enfim, tantas coisas. Eu comecei um projeto que chama Projeto Arco-Íris, onde cada cor tem um significado, como na bandeira, realmente é o mesmo significado, e eu trouxe artistas que eu penso que tenha a ver com esses significados. Tenho até um destaque no meu Instagram que tem esses desenhos, daí eu coloco a foto do desenho e a foto da entrega, porque eu sempre faço as entregas de desenhos para os artistas que eu desenho. Fui pro evento pela primeira vez montado em 2016 e eu lembro que eu chamei muita atenção nesse dia, porque as pessoas a princípio assim, não estavam acostumadas a ver uma pessoa, tipo, por exemplo, um homem vestido de mulher de uma forma profissional, digamos assim, enquanto cosplay, entendeu? Geralmente muita gente gosta de genderbend muitas vezes para questões de, sei lá, pra zoar e coisas desse tipo, porém eu levava isso a sério, entendeu? Eu sempre levei isso a sério. E, enfim, a gente sempre, né, acaba vendo pessoas olhando pra gente de uma forma assim meio torta, né, alguns olhares, algumas falas, né, de pessoas, então alguns comentários também homofóbicos, transfóbicos muitas vezes também. Com essa situação, o meu canal se popularizou de uma maneira bem negativa, né? Virou um canal basicamente para as pessoas entrarem e zoarem. Então, eu sou uma pessoa muito positiva, eu peguei super leve com todo mundo, fui super receptiva. Falei inclusive com esse streamer, acabei jogando com ele, mas muito mais porque ele se sentiu mal pelo que ele fez do que propriamente ele mudou. E aí o meu canal começou a ser invadido várias vezes, né? Eu sofri algumas raids de outros canais menores com o mesmo princípio, atacar minha identidade de gênero, atacar minha existência, até que escalou para um ponto em que o meu canal começou a ser compartilhado em sites de conteúdo para maiores de idade e eu comecei a receber coisas bem inapropriadas no meu canal. Eu recebi muitas críticas que eu nunca tinha recebido pelo meu Instagram, de pessoas que vieram, tipo, me atacar por estar defendendo pessoas que, segundo a visão deles, não condizem com a Bíblia, não condizem com a religião deles. Pessoas que vieram me xingando, me criticando, falando que eu não merecia viver por apoiar pessoas assim. A questão é o que seria pessoas assim, pessoas que amam, pessoas que querem ser amadas, pessoas que fazem o trabalho delas, que ganham o dinheiro delas. Isso desmotiva a gente, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto de jogar
muita coisa. Como vocês podem ver ali, tem 3 estilos de jogos, só aqui atrás. Tem Resident Evil, que é um survival horror, tem StarCraft 2, que é um RTS, e tem o Final Fantasy VII. E eu gosto de jogar as coisas nos modos mais difíceis. StarCraft 2 eu jogo no brutal desde o primeiro momento que eu pego e tal. Então eu gosto de compartilhar isso com as pessoas, eu gosto de rir, eu gosto de me divertir. Mas acaba nos desmotivando fazer esse tipo de live sendo uma pessoa LGBT, quando o que isso vira é um ataque. Quando o que isso vira é tipo, tu tá te divertindo, tu tá compartilhando um pouco de ti, tu tá um pouco vulnerável ali e as pessoas estão simplesmente te atacando, né? Eu, enquanto artista, eu procurei mesmo dar minha cara a tapa. Eu, por já conhecer também um pouco do meio, né, do meu cosplay, conhecer uma galerinha, isso acabou me dando mais vontade de continuar fazendo o que eu faço. Os meus amigos me apoiaram, então eu acho isso importantíssimo. Não me desce muito essa ideia de colocar Deus para justificar crimes. Eu tô deixando também uma foto de alguns dos desenhos que eu faço. E aí, algumas das entregas eu consigo pegar autógrafos também. E esse projeto tinha o intuito de ser uma exposição futuramente, só que vários motivos fizeram eu desistir de fazer essa exposição. Um deles é esse preconceito todo inserido na sociedade. Por conta disso parei de fazer live, continuo jogando meus jogos, continuo comprando meus videogames, continuo fazendo tudo. Pretendo voltar em breve a fazer live. No momento atual tá bem difícil. Espero que o mundo melhore um pouco, que aceite melhor pessoas como eu. Porque eu não quero viver de stream. Quando eu faço stream é pra me divertir com os outros. Quando eu jogo um jogo de terror é pra mostrar pras pessoas eu tendo medo e a gente dá risada. E quando eu jogo um jogo divertido é pra gente dar risada junto. Enfim, quando eu jogo um jogo muito difícil é pra eu tentar, sei lá, superar os desafios. Infelizmente o único desafio que eu não consigo superar é o desafio do preconceito, né? Você apresenta o projeto e os lugares que podem te apoiar e fazer essa exposição, eles rejeitam justamente por ser devido a esse meio. Basicamente é isso. Foi essa crítica que eu recebi, esses ataques virtuais que eu recebi por conta de desenhar drags, que eu estou vindo relatar. E a mensagem que fica, eu acho que seria ame o próximo, já que vocês gostam tanto de colocar o Deus de vocês na questão. Não importa a religião, Deus é Deus. E todos os deuses falam para você amar o próximo. Então, qual parte você não entende de amar o próximo? Eu não quero que ninguém deixe de fazer o que você realmente tem vontade por conta da opinião dos outros, sabe? Se você tem vontade de fazer uma coisa e essa coisa que você vai fazer não vai agredir ninguém, não vai ofender ninguém, por que não fazer? Sabe? Eu, enquanto cosplay, enquanto drag, eu trabalho com entretenimento, então por que não misturar essas duas artes, que é a arte drag e a arte cosplay, para um evento, para poder entreter as pessoas, para que as pessoas vejam o meu trabalho? Entende? A gente é artista, então a gente mexe, né, com as pessoas, e não tem nada mais satisfatório para mim do que chegar em um evento, por exemplo, e ver crianças, ver pessoas mais idosas, ver pessoas de todas as idades elogiando o meu trabalho, falando sobre a minha maquiagem, sobre a minha roupa e coisas desse tipo, entendeu? Eu acho que isso é muito legal. Então eu quero dizer pra você que tem vontade, né, de fazer drag, de fazer um crossplay, de fazer um genderband, gente, se jogue, entendeu? O mundo é diverso, críticas a gente sempre vai ouvir, independente do que a gente faça, certo? Mas vamos dar nossa cara a tapa, vamos se jogar. Não importa orientação sexual, não importa etnia, não importa nada. Ame o próximo. Eu recebo isso muito bem, eu lido com ele muito bem, mas chega uma hora que cansa, né? E no meu caso eu cansei, mas eu volto em breve. A gente tem que focar no que a gente gosta em primeiro lugar, certo? Essa é a mensagem que eu tenho pra deixar pra vocês, não desistam do que vocês gostam de fazer, tá bom? Então é isso, gente, façam o que você tem vontade e um beijo. Ame o próximo e ame a si mesmo, porque no momento que você ama a si mesmo, nada mais vai conseguir te abalar. E a gente segue jogando. Beijo pra todo mundo. Esses foram 3 depoimentos em áreas diferentes do mundo geek. Eu espero que você tenha ficado comovido.
Eu espero que você tenha entendido a mensagem em relação ao preconceito, quanto você ou alguém que você conheça possa afetar uma pessoa especificamente por motivo nenhum, na verdade. Porque eu não consigo imaginar um motivo que afete você fazer isso, hatear uma pessoa de graça. Então, compartilha esse vídeo, como eu falei, dá o seu like, deixa o seu comentário, que isso vai ajudar esse vídeo a atingir mais gente. Isso vai ajudar a, pelo menos, como eu falei, plantar uma sementinha de melhora contra a homofobia aí no mundo. Então, se você curtiu, curte aqui embaixo. Não se esquece de se inscrever aqui no canal. Eu também tô no Facebook, no Instagram e no TikTok com Bianca Contursi e no Twitter com Bia Contursi. Beijo!